Depois dessas palavras, tão inesperadas da boca de Mateu, ouviu-se uma crepitação sinistra e um murmúrio estranho, como se uma massa pesada se arrastasse pela chaminé da lareira. Lá fora, uma rajada forte sacudiu as seculares árvores do pomar. Naquele momento, Kira apertou sua cabeça com as mãos, soltou um grito e caiu sem sentidos. O marquês apressou-se em fechar a janela, pois, pelo visto, se aproximava a tempestade. Depois, levou a esposa ao quarto e chamou Julieta. A criada chegou junto com a governanta, e ambas ajudaram a fazer Kira, que estava deitada sem qualquer movimento, a recobrar os sentidos. Enquanto isso, lá fora, a tempestade aumentava o tempo todo, o céu rapidamente cobria-se de nuvens escuras, cortadas por relâmpagos brilhantes a cada minuto, o vento apitava e uivava furiosamente, enquanto no quarto continuava a ressoar a crepitação sinistra. A velha Jacqueline empalideceu e pôs-se a escutar aqueles ruídos com tremor. De repente, ela agilmente saiu do quarto e, em seguida, voltou trazendo um antigo crucifixo de prata e um medalhão de cristal, que continha a hóstia sagrada. Depois de se benzer, ela os colocou no peito de Kira. Nesse instante, um trovão estrondoso, como um tiro de canhão, sacudiu as paredes do castelo, os vidros das janelas quebraram-se em 1000 pedaços, e um raio esferoidal entrou no quarto, fez algumas voltas sobre a cabeça de Kira. Depois pôs-se a flutuar na lareira, onde desapareceu. Depois de 10 minutos, a tempestade passou, as nuvens se dissiparam e o sol brilhante começou a reluzir no céu azul. E se não fossem os vidros quebrados e um carvalho secular extraído pela raiz, e deitado ao lado da janela, poder-se-ia pôr em dúvida que o tempo maravilhoso fora perturbado. O novo acontecimento provocou mexericos incessantes no quarto dos criados. Não se falava noutra coisa a não ser no diabo, que se prendia a jovem senhora, mas em relação às causas de tal desgraça as opiniões se dividiam. Uns viam nisso castigo pelo ateísmo evidente do marquês, outros consideravam-na consequência de um pecado oculto cometido por Kira, terceiros atribuíam ao fato de ela ser uma herege e ter um nome bárbaro, sem uma santa protetora. Jacqueline defendia sua senhora, justificando que ela, mesmo sendo herege, era bondosa e carinhosa, e que sentia muita pena dela e iria aconselhá-la a dirigir-se a Lebrete para expulsar o demônio. Após se decidir por dar esse passo, na mesma noite a governanta foi falar com o marquês, que estava no seu escritório, e exprimiu a sua opinião. Agradeço muito, bondosa Jacqueline. Seguirei o seu conselho sem falta. Quem é essa mulher? Perguntou Kervadec, contendo-se para não rir só em imaginar-se pedindo conselho a uma bruxa da aldeia. Noemi Lebrete, ouvia a Lebrete, assim a chamam aqui, é a viúva do velho pastor. Ela é muito velha, mas possui grande poder. Ela cura completamente as pessoas de doenças, apaga incêndios, purifica casas intranquilas, invoca os mortos sepultados no antigo cemitério do Ida, mas azar de quem a ofender ou a provocar, tal pessoa terá toda a sua vida estragada. A meu ver, somente ela pode ajudá-los. O marquês já antes decidira dirigir-se a ocultistas, para que eles pudessem livrar a ele e a Kira do fantasma que os perseguia, melhor ainda, se a bruxa de Breton auxiliasse nisso. A tia Lebrete morava numa comunidade vizinha e, como Kervadec tinha um sítio nas proximidades do povoado, que lhe servia de abrigo durante a caça, resolveu, então, passar lá alguns dias. Kira gostou muito da casa. Depois da tempestade, ela sofria de uma dor surda de cabeça, como se tivesse levado um forte golpe na cabeça. Agora, ela achava que ao ar livre se sentiria melhor, que atrás das paredes maciças do velho castelo. A mudança foi marcada para o dia seguinte. O casal decidiu passar lá uma semana, enquanto isso o marquês visitaria a tia Lebrete, e caçaria um pouco. Logo que a notícia chegou ao quarto dos criados, Pierre declarou que imediatamente partiria para o sítio.
Estou morrendo de curiosidade de ver um demônio de perto. Se ele amanhã resolver aparecer com o seu buquê deteriorado de flores, meterei uma bala nele, rindo disse ele. Não faça isto, Pierre. Você também é daqueles que não acreditam em nada. Entretanto, está claro que aqui está envolvido o diabo, disse Jacqueline, sobressaltada. Vamos ver, respondeu corajosamente o bretão. Em todo caso, não perderei a ocasião de ver o verdadeiro demônio, que surge diretamente do inferno, e se conseguir expulsá-lo, pode ser que ele deixe como lembrança seus chifres, cascos e rabo. A coragem de Pierre tinha também outra intenção, além de uma simples curiosidade. Ele estava apaixonado pela bonita filha do granjeiro, Nanon, e contava, com razão, que se conseguisse livrar os senhores do demônio, que ele suspeitava ser simplesmente um miserável, o marquês lhe daria o dinheiro para casar-se e instalar-se. Conversando com Nanon, ele revelou seus planos. Os apaixonados resolveram ficar de plantão desde o nascer do sol ao lado da casa, de onde podiam ver todo o caminho ao longe, de tal forma que não poderia passar ninguém que não fosse notado. Eram cerca das 7 da manhã, quando Nanon, que limpava ervilhas, achou que no caminho, ao longe, aparecia um ginete de cavalo morzelo. Não se esqueça do conselho, Nanon. Se ele for aquele canalha que engana os nossos senhores, e se ele tentar passar-lhe o buquê de lírios e camélias brancos, grite. Vá de retro, Satanás, e corra rapidamente para dentro. Eu ficarei aqui escondido, atrás da porta e, quando você gritar, pularei para fora e o alvejarei com o revólver. Mal o jovem se escondeu atrás da porta. Da moita vizinha surgiu um senhor com o buquê de flores brancas nas mãos. Ao primeiro olhar para o rosto descorado, e para os olhos brilhantes do desconhecido, o medo irracional dominou a moça. Vá de retro, Satanás, gritou ela assustada e, derrubando o prato com ervilha, pôs-se a correr. Pierre pulou para fora num instante e atirou no homem que, dando um grito, saltou para um lado. Será que vocês todos ficaram cegos ou enlouqueceram? Você quase me matou, a bala passou a um dedo da minha cabeça, e essa não me toques, Nanon, correu como do diabo, gritava o camponês grande com roupa típica da Bretanha, acompanhando sua gritaria com palavrões. Pálido, Pierre ficou aturdido, ao ver à sua frente um trabalhador do sítio, no banco, ao lado da tigela virada, ele viu o buquê maldito. Desculpe-me, Ivan, eu não queria matar você, mas aquele demônio infame, que persegue a nossa jovem senhora. Ele contou brevemente do que se tratava, e apontando o buquê, acrescentou. Olhe, aí estão as flores infernais. Desviou a minha atenção para me levar ao homicídio. Ivan, supersticioso como um verdadeiro bretão, sentou-se no banco, pois estava caindo de medo. Com repugnância, atirou o buquê sobre a terra. É evidente que ele saiu do inferno, ele fede a carniça. Seria bom queimá-lo no zimbro, e depois aspergir água benta. Capítulo 7. Nota da Sure. Este capítulo está muito forte para pessoas impressionadas e sensíveis. Eliminei alguns parágrafos porque até para mim foi pesado. O tiro atraiu a atenção do granjeiro e de sua esposa. Nanon chamou vários trabalhadores e trabalhadoras. A cremação foi decidida unanimemente. A mulher do granjeiro trouxe um braseiro, incenso e um vidro com água benta de Lourdes. Pierre pegou o buquê com um alicate e o colocou nas brasas, cobrindo com incenso. Se ele não provém do diabo, a água benta e o incenso não o perturbarão, mas que surpresa foi para todos, quando o buquê se levantou e começou a girar sobre o braseiro. Todos se afastaram apavorados, somente Pierre mantinha-se corajoso, leu em voz alta a prece para Nossa Senhora, e regou as flores com água benta. O buquê, no mesmo instante, caiu no chão, envolveu-se de vapor negro,
e depois explodiu com o barulho de um tiro de pistola, e desapareceu em fumaça, sem deixar vestígios. Todos se benzeram, olhando confusos para o braseiro. O mau cheiro que se sentia no ar provava que tudo aquilo realmente acontecera. Depois de algumas horas, chegaram o Marquês e Marquesa. Kira nada soube da ocorrência, mas o Marquês foi informado detalhadamente sobre tudo pela esposa do granjeiro, e ele a ouviu silenciosamente, torcendo o bigode. Ele já não se surpreendia com mais nada. Os primeiros dias passados na granja foram tranquilos. Se não levasse em conta uma dor de cabeça, Kira não se sentia tão mal, e como nada lhe lembrasse o seu terrível perseguidor, ela até se acalmou um pouco. O Marquês também, por sua vez, novamente começou a contar com que o espírito vingador, finalmente, os deixaria em paz. Uma caçada e um passeio ao ar livre devolveram parcialmente o seu humor habitual, e certa noite, ele, brincando, sugeriu à esposa a fazer um passeio. Isto a distrairá, minha pobre amiga, o lugar que vou lhe mostrar, parece-se até certo ponto com a nossa aventura diabólica. Na época, o demônio cometeu lá também muitas patifarias. Ah, não. Eu não quero ver nada que, de um jeito ou de outro, me lembre do demônio, respondeu Kira, pálida e com a voz trêmula. Pois, esta é uma história velha, minha querida. Ela tem mais de 400 anos, e aconteceu no século XV, por isso, evidentemente, o diabo não visita mais as ruínas do castelo Tifoge. Não obstante, o castelo, mesmo assim, é extremamente interessante, como o lugar onde morava um grande criminoso, uma das pessoas mais destacadas da sua época. Foi comandante, cientista, artista e, ao mesmo tempo, o assassino mais cruel que o mundo já viu. Tifoge. O castelo do tempestuoso Marechal Gildretes. É verdade, eu gostaria de vê-lo, animou-se Kira. Nota. Gilles de Laval, Barão Dretz 1404, 1440 era um marechal francês. Destacou-se durante a guerra contra os ingleses, e lutou nos arredores de Orléans junto com Joana d'Arc. Foi queimado por ser acusado de matar muitas crianças, em consequência de supostas bruxarias, e de vícios pervertidos. Então está decidido. Amanhã, ao amanhecer, nós partiremos de carro, por volta das 3 horas, estaremos no lugar e visitaremos as ruínas. No caso de nos retardarmos, passaremos a noite em um hotel, e depois voltaremos. Após decidir-se a viajar, Kira começou os preparativos. Ela colocou na cesta víveres e vinho, foram dormir mais cedo, e na manhã seguinte partiram. No caminho o Marquês falava sobre a vida do Marechal, cujos detalhes do Kira pouco conhecia. O próprio Marquês sempre se interessara muito pela personalidade dessa pessoa estranha, que no começo era companheiro de Joana d'Arc, combatente devoto e corajoso, e que terminou sua vida na fogueira, acusado de ter parte com o diabo, e da matança de milhares de crianças. Eu sempre fui atraído pelo desejo de desvendar o mistério desse grande espírito, acrescentou o Marquês. Quais foram as circunstâncias, até hoje não esclarecidas, que induziram esse homem, jovem e bonito, um dos mais ricos barões franceses, marechal da França, aos 26 anos, a isolar-se no castelo de Tifoge, tornar-se alquimista, homicida, e a arruinar-se com loucas orgias sem precedentes? Não é menos curioso o fato de que a personalidade de Gildretes, sob apelido de Bárbara Azul, esteja viva na memória do povo, e até agora ninguém passe pelo muro do castelo sem benzer-se. À noite conta-se sua história, e até asseguram que se ouvem gemidos e choros nas ruínas. Tem certeza de que seus pecados e crimes não foram exagerados. As lendas frequentemente distorcem, exagerando os acontecimentos da vida dos seus protagonistas, notou Kira. Ah, não,
Infelizmente, as atas do processo citam muitos nomes de crianças roubadas e sufocadas. Eu próprio, muitos anos atrás, estava presente durante escavações no castelo, junto com um conhecido professor catedrático, e achamos num dos porões um monte de crânios e de ossos, vestígios convincentes dos crimes de Gildretes e do seu cúmplice Francisco Prelati. Devo lhe dizer que, interessando-me por esta história, li escrupulosamente as anotações do meu amigo professor sobre o processo do Marechal, o qual ele estudava pelos documentos autênticos. Lá eu dei com um fato que naquela época tinha considerado uma mistificação, apesar das declarações fidedignas, e agora, depois de tudo, o que nós próprios experimentamos, esta história surge sobre outro sentido. Refiro-me às duas invocações do diabo. Uma foi feita pelo bruxo, cujo nome permaneceu desconhecido, e outra, pelo próprio prelate. Nos dois casos, os invocadores do demônio, que se trancaram bem num quarto, foram feridos, espancados, e por pouco não foram mortos pelo demônio invocado. Durante vários meses eles estiveram à beira da norte, e o próprio Gildretes cuidava deles e os tratava. Este fato histórico descarta a alucinação. As feridas e equimose são provas evidentes. Entretanto, tal incredulidade e dúvida são metidos em nossas cabeças, e eu não acreditaria e riria, se eu próprio não tivesse os dados incontestáveis sobre a intervenção do mundo do além nos destinos das pessoas. Mas você, Kira, não desanime nem se desespere. Estou firmemente convencido de que, contra qualquer mal, existe um meio próprio de salvação, e com a ajuda de Deus, nós triunfaremos sobre o inferno. O aparecimento de um carro elegante em um pobre povoado, situado ao pé do antigo castelo, causou certa agitação. O dono de uma pequena taberna rural acolheu os hóspedes respeitosamente, concedeu-lhes o melhor dos seus quartos e, ao saber que eles desejavam visitar as ruínas, mandou imediatamente avisar o hortelão, que geralmente também servia de guia, e que morava numa casinha do antigo pátio honorário do castelo. Depois de tomarem o café da manhã, Kilvadek e sua esposa foram visitar as ruínas, enquanto o dono do hotel avisava que eles não seriam os únicos lá, que um grupo de 10 pessoas chegara de Nantes com a mesma finalidade. O lugar era pouco pitoresco, mas a fortaleza antiga, mesmo desmoronada, guardava ainda sua aparência imponente. Os arquitetos medievais construíam para os séculos, o castelo estava quase intacto, e até o muro da fortaleza se conservara, porém as torres laterais estavam desabando. Com interesse e uma certa tristeza, Kira olhava para as torres maciças e os fossos daquela enorme construção feudal, cujo pátio continha a horta inteira. A casinha do hortelão, os canteiros compridos de repolho e de outras culturas, pareciam escárnio, tanto o castelo do grão-senhor preservava, mesmo em decadência, a sua grandeza passada. Ao lado da ala esquerda do edifício principal, eles deram com uma turma de turistas dos quais o dono do hotel lhes tinha falado. Eles eram estudantes e seus professores catedráticos, e alguns pintores, que pretendiam escrever estudos. Um dos artistas, que conhecia o Marquês de Paris, apresentou-lhes seus companheiros de viagem, e decidiram fazer a visita juntos. Eles andavam um atrás do outro constantemente, parando às vezes, nas enormes salas ogivais e corredores, ora estreitos, ora largos. Tudo estava devastado. As nuas paredes de granito causavam uma impressão indescritivelmente triste, todavia, Kira estava encantada. Mas ela teria gostado de caminhar sozinha e de sonhar com o passado sombrio que seu marido lhe tinha contado, pois as vozes altas, o riso e as brincadeiras dos estudantes a respeito de Gildretes, e de sua ligação com o diabo, que não o salvou da execução, irritavam-na. Então involuntariamente ela ficou para trás. O corredor, em cujo fundo havia uma porta arqueada, a atraía irresistivelmente.
Passou-lhe pela cabeça que seria possível descobrir um esconderijo, onde acharia uma lembrança palpável do terrível proprietário do castelo Tifoge. Sem medo, passou pelo corredor e viu-se numa sala espaçosa, com uma janela gótica, mas era, que cobria as paredes de fora. Fechara a janela, como cortina, e havia uma penumbra enverdecida no quarto. Sobre uma grande lareira de pedra, estava talhado o escudo com o brasão do marechal, e dentro dela havia vestígios de fogo, ali aceso antigamente. Uma pequena porta, que possivelmente outrora estivera escondida com alguma coisa, levava a uma despensa escura. Uma escada, feita na espessura da parede, conduzia a algum lugar no fundo. Kira inclinou-se e olhou para dentro com curiosidade, mas nesse momento, uma rajada do ar frio bateu-lhe no rosto, e ela sentiu um aperto angustiante no coração. Num primeiro momento, ela pensou que a escada a levaria a um esconderijo qualquer, onde, possivelmente, ela poderia achar algo que tivesse pertencido à malvada personagem que lhe citava a curiosidade, e também o medo incompreensível. Entretanto, quando o vento gelado e fétido a atingiu, o medo vago foi substituído pelo pavor que a paralisou. E quando ela claramente ouviu o ruído de passos próximos vindo da escada, ficou petrificada, e seu coração parou no peito. Nos degraus de pedra, ouvia-se o andar retumbante de pés, como se estivesse calçados com sapatos de ferro. Em seguida, uma sombra negra apareceu a 2 passos dela, e o rosto mortalmente pálido de Basarguin desenhou-se sob o capuz que cobria a testa, o qual olhava para ela com um sorriso diabólico. Kira sentiu tontura e começou a parecer-lhe que caía num abismo sombrio, mas ela procurou dominar-se com um enorme esforço de vontade, pôs-se a correr e, tropeçando, entrou correndo na sala vizinha. O que ela sentiu naquele momento não corresponde a qualquer descrição. Parecia-lhe que as mãos estavam amarradas, a boca tampada com alguma coisa para não a deixar gritar, e que alguém a arrastava contra sua vontade. Quando ela entrou correndo na sala, encontrou-se num quarto que não era aquele que tinha visto pouco antes, com as paredes nuas, e enegrecidas pelo tempos. Agora ela estava numa sala luxuosa, com o chão lajeado de branco e preto, e as paredes cobertas de carvalho, um buffet enorme, com entalhadura fina como renda, e figuras pintadas e douradas. Estava cheio de carabaixela de prata e cristal. Ao lado da janela, na altura de um grau, havia uma poltrona sob baldaquino, e com encosto alto, que antigamente chamavam cátedra. Ao longo da parede, havia arcas compridas de madeira com almofadas bordadas, jogadas por cima. No meio da sala, ao lado da mesa, em cima da qual havia um canjirão e taças, estavam sentados 3 homens. 2 estavam nas cadeiras dobráveis, e o terceiro numa poltrona que tinha um brasão bordado no encosto. Por mais surpreendente que fosse essa troca de decoração, ela, não se sabe por quê, não impressionava Kira nem um pouco. Toda a sua atenção concentrava-se no senhor sentado na poltrona. Ele era um homem ainda jovem, alto e de constituição robusta, com um rosto bonito e inteligente, coberto por uma barba negro-azulada. Seus grandes e desapiedados olhos negros lançaram um olhar severo e desdenhoso para ela. Ele trajava pantalonas escuras e paletó verde de brocado e bordado de prata, apertado com um cinto ricamente ornado, e com um punhal pendurado. A parte de baixo do paletó, em forma de saia curta, fora pregueada e guarnecida de pele. O segundo dos homens sentados à mesa era um jovem do tipo italiano, vestido com um roupão comprido e largo. O terceiro também tinha a aparência de um grão-senhor, mas muito carrancudo. Mas, depois a atenção de Kira foi atraída por aquele homem que subira a escada, e nesse instante aproximava-se da mesa. Era Basarguin, mas, ao mesmo tempo, era como se não fosse ele. Quando o homem tirou a capa preta com capuz e a lançou ao chão, ela viu nele o colete de pele de veado, e suas pernas cobertas com uma bota fina. Sob ele trouxeram um menino,
de cerca de 5 ou 6 anos, rosado, loiro e lindo como um querubim, tinha a boca amordaçada com um lenço, e parecia estar desmaiado. Olhe, Gil, que caça excelente eu lhe trouxe, disse o recém-chegado, jogando a criança ao colo daquele que estava sentado na poltrona. E apontou para Kira, e esta é a mãe desse pimpolho. Ela também pode ser útil para algo. Está bom. Obrigado, Roger. Se não fosse você, hoje ficaríamos sem nada, respondeu ele. Depois de encher a taça com vinho, ele ofereceu ao recém-chegado, que a esvaziou de uma só vez. Depois, levantou-se e disse: Vamos, amigos, iniciaremos logo o negócio. Você, Francisco, leve a criança, mas antes de tudo, faça recobrar os sentidos. Você, Siri, vá, acenda as lâmpadas e prepare tudo. Você, primo Briquilhe, leve a dama para fora. Ela nos servirá quando acabarmos com o menino. Aquele que fora chamado de Briquilhe agarrou Kira, e pôs-se a puxá-la. Sem dúvida, era Bassaguin que puxava Kira. Seu rosto mortal inclinou-se sobre dela, a expiração fétida sufocava, os dedos ossudos enfiavam-se no corpo dela como garras de ferro, e a voz bem conhecida sussurrava maldosamente. Finalmente, você está em minhas mãos, assassina. Aqui, onde pereceram tantos infelizes, onde ainda tudo se sacode de gritos agonizantes, onde as paredes estão impregnadas de sangue, e os horrores da orgia infernal revivem, aqui mesmo eu a torturarei até a morte, para que ela finalmente rompa os laços que nos unem. Então, você também irá comigo sofrer torturas no inferno. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Kira rechaçava-o desesperadamente. Naquele momento ela sofria indescritivelmente uma incrível e incompreensível duplicidade de sua personalidade. Ela como que se dividia, tendo consciência de que, simultaneamente, era Kira, e uma outra pessoa, outra mulher, cujo nome lhe escapava, assim como Alexei parecia-lhe ao mesmo tempo Bassaguin, e outro desconhecido que haviam chamado de Roger de Briqueville. Enquanto esses pensamentos passavam como um furacão pela sua excitada e cansada mente, continuavam arrastando-a não se sabe para onde. De repente, ela se encontrou numa sala redonda com paredes nuas, e piso de pedra. Uma verdadeira fogueira ardia na enorme lareira, todo o mobiliário da sala consistia de uma comprida mesa e algumas cadeiras. Estavam presentes as mesmas pessoas que ela vira havia pouco. Só que agora o homem de paletó verde estava totalmente nu, usava somente os aventais de couro, quanto a ela, bem amarrada e presa à cadeira, nem conseguia mexer-se e, horrorizada, olhava para o menino, que já voltara a si, e, gritando, rechaçava as mãos de Francisco, que lhe tirava a roupa. Finalmente, fizeram-no calar-se, colocaram-lhe a corda no pescoço, e o penduraram no gancho da parede. Kira via como o rosto da criança tornava-se azul, e o seu coração se partia, mas ela não era capaz de se libertar. Ao sinal de Bárbara Azul, tiraram a criança da parede e lhe a entregaram. Ele tirou-lhe carinhosamente a corda do pescoço e a mordaça da boca, despejou-lhe vinho na boca e, pouco a pouco, o fez recobrar os sentidos. Não tenha medo, amiguinho, assegurou ele ao menino. Não vou fazer-lhe mal, e o devolvo à sua mãe. Um sorriso alegre iluminou o rosto encantador do menino, ainda molhado de lágrimas. Ele estendeu as mãos para Kira e gritou: Mãe, mãe, me pegue logo. Ele tentou lançar-se para ela, mas não o deixaram. Antes me beije, e diga obrigado. A criança, sem pensar, abraçou o pescoço do barbudo e ofereceu seus lábios rosados para beijá-lo. Kira deu um suspiro de alívio. Mas naquele momento, na mão daquele diabo em forma de homem, brilhou um punhal, que foi fincado nas costas da criança. O que ocorreu depois,
Kira viu através da névoa sangrenta nos olhos. Agora tragam minha mulher, gritou Gildretes. Os fiéis cúmplices pegaram Kira, colocaram-na no banco e tiraram sua roupa. Nesse momento, Basagin pegou a corda do sino, pendurado no canto, e começou a repicar freneticamente. Por causa desses sons bruscos, cada nervo de Kira vibrava, e sentia fisicamente o suplício. Naquele momento ela percebia que o terrível proprietário do castelo levantava a faca sangrenta sobre ela, e só uma ideia, um apelo desesperado, passou pela sua cabeça meio inconsciente. Jesus, me salve! Ouviu-se a explosão da gargalhada infernal, sob a qual as paredes do castelo pareciam tremer. As mãos descarnadas de Basagin agarraram-na, e a arrojaram-na de lado para bem longe, enquanto ele próprio derretia em uma disforme massa esverdeada. Kira sentiu uma dor aguda na cabeça e perdeu os sentidos. Ocupado com uma conversa com o professor catedrático, o marquês não percebeu logo a ausência da esposa, mas ao notar que ela não estava, ficou preocupado, e avisou a todos que ia iniciar buscas, pedindo aos companheiros de passeio para que continuassem a excursão. Entretanto, todos demonstraram desejo de acompanhá-lo. A senhora fez mal em afastar-se de nós, disse o hortelão, que mostrava o castelo para os turistas. Nesta barafunda de salas, corredores, e passagens é fácil se perder, se não cair simplesmente em um fosso qualquer. Sem sucesso, toda a turma percorria os quartos e corredores, revistando cada recanto e chamando Kira em voz alta. Ela não respondia, e tudo ao redor estava em silêncio. O marquês cobriu-se de suor quando viu os poços de fossos, as passagens estreitas e escuras, que levavam ao labirinto subterrâneo. Ele se acusava por ter deixado, mesmo por um momento, Kira escapar de sua vista. Passava já cerca de uma hora desde o início da busca. Viram-se obrigados a acender as tochas porque o tempo piorava. O céu cobria-se de nuvens, e escurecia em volta. Todos começavam a se desesperar, quando, de repente, ao entrar numa sala distante, contígua à torre, um dos estudantes viu uma massa escura estendida no chão. A seu apelo vieram correndo as demais pessoas, encabeçadas pelo marquês. Realmente, era Kira quem estava lá, mas estava desmaiada e, para o horror de todos, estava deitada à beira de um fosso aberto, tão próximo, que poderia, a qualquer instante, ao mínimo movimento, cair. Ela foi levada para fora. Nesse momento o céu clareou, e o sol dourou com seus raios as torres e as paredes do sombrio castelo. Entre os professores catedráticos encontrava-se um médico, que se ocupou com Kira, fazendo-a recobrar os sentidos. Durante o exame, ele notou que um objeto metálico ficara preso nas pregas da echarpe de renda, que estava no seu pescoço. Ao tirá-lo com cuidado, o médico, surpreso, viu um punhal com o gume enferrujado, coberto de manchas pretas. A empunhadura dourada, escurecida e mofada, era coberta de rubis, e enfeitada com um brasão em relevo. Meu Deus! É a arma de Gildretes, a cruz no fundo dourado, exclamou surpreso o outro professor, um arqueólogo. Mas que milagre que esta arma tenha sido encontrada aqui! Não entendo nada e vejo-a pela primeira vez na minha vida. Parece que minha esposa encontrou, respondeu o marquês. Em todo caso, senhores, peço que não falem sobre ela quando minha esposa voltar a ser, até ela mesma começar a falar sobre o achado. Ao ar livre, Kira rapidamente recuperou os sentidos, mas estava tão fraca e quebrantada, que insistia em voltar para o hotel. Quando chegaram ao hotel, ela disse que não queria de modo algum passar a noite ali, e o carro no instante estava à porta. Durante todo o caminho Kira guardara silêncio, apertando convulsivamente a mão do marido, e somente quando eles ficaram a sós no seu ninho aconchegante e alegre, na granja, ela, entre lágrimas, contou a sua aventura incompreensível.
Então o marido mostrou-lhe o punhal encontrado, que ela examinou tremendo. Pode ser que estas manchas pretas sejam o sangue da criança que mataram na minha presença, notou ela. Durante alguns dias, o tema principal de suas conversas foi a visão assustadora no castelo Tifoge, e uma suposição de que, em uma vida passada, Bassarguin fora um dos cúmplices do Marechal Terrível, Gildretes. Capítulo 8. No dia seguinte, Kilvadek saiu como se fosse caçar, mas na realidade foi conversar com a bruxa da Bretanha. Era uma velha magra com as costas curvadas e o rosto enrugado. Vestia-se como uma camponesa da Bretanha, usava touca branca, e trabalhava numa roda de fiar, quando o Marquês entrou. Confuso, o Marquês superficialmente relatou o extraordinário acontecimento que ocorrera com ele, e que ameaçava não somente a sua felicidade, mas também a vida da sua esposa. Ao saber pela minha governanta, Jacqueline Rebeck, o conhecimento de magia, e o grande poder sobre os espíritos impuros que a senhora tem, eu vim pedir ajuda e conselho. É evidente que meu agradecimento será infinito, se a senhora nos ajudar, terminou ele. Durante o relato, a velha olhava fixamente para ele com seus grandes olhos castanhos, e balançava a cabeça. O caso parece ser complicado, e será difícil resolvê-lo. É uma pena que o senhor não tenha trazido o buquê, eu teria examinado. Mas em compensação trouxe outra coisa, a moeda de ouro sobre a qual comentei com a senhora. Tirando da carteira a estranha moeda com a imagem da cabeça de Adam, ele a entregou à velha. Esta examinou-a e a cheirou muito, e depois se levantou. Eu estabelecerei agora a que espécie de espírito pertence àquele que marcou a moeda e, então, vamos ver se é possível contê-lo. Faça o favor de me seguir. Seguindo-a, o Marquês passou para outro quarto, pequeno, e mal iluminado por uma pequena janelinha, que dava para o mar. No meio do quarto, sobre a mesa de madeira, estava uma grande tigela com água, e um candelabro de cobre de 3 bocais. A velha tirou do armário afixado na parede 3 velas vermelhas que colocou no candelabro. Em seguida tirou uma faca de aparência estranha, em forma de foice, com o gume enegrecido, uma grande pedra negra, e uma folha de pergaminho amarelado. Depois de colocar todas essas coisas na mesa, fechou a janelinha com o contravento, e acendeu as velas. Quanto ao Marquês, ela mandou que ficasse em um canto, não se movesse nem começasse a falar sem sua permissão. Tirou o avental e a touca, soltou a sua cabeleira comprida e ainda densa e, tomando uma nodosa varinha, guardada no seio, fez com ela um círculo no ar em cima da cabeça. Depois suavemente entoou uma canção incompreensível, e começou a girar como um peão em volta da mesa. Contornou a mesa 9 vezes, mergulhou a pedra na tigela com água, e colocou nela a moeda, da água. Imediatamente ouviu-se um chiado pelo contato com o metal incandescente. Depois a velha novamente começou a girar ao redor da mesa, mas agora os seus movimentos eram mais rápidos, e o seu canto mais impetuoso, às vezes irrompiam estranhos gritos selvagens. O Marquês, que estava no canto, mal podia conter-se para não soltar uma gargalhada. Entretanto, bem rápido o seu humor séptico brincalhão passou para a curiosidade e, em seguida, sucedeu-se um medo e, se não sentisse vergonha, teria saído do quarto onde acontecia algo misterioso e sinistro. Nas paredes e no chão ouviram-se batidas rápidas e fortes, rajadas de vento frio passavam uivando pelo quarto, depois apareceram nuvens de vapor preto, nas quais faiscavam fogos verdes e azuis. Finalmente, as nuvens de vapor se juntaram em cima da tigela, e da nuvem brilhou uma chuva de fogo. Depois fez-se o silêncio. A feiticeira parou e secou o suor que escorria do rosto. Tomando a folha de pergaminho que agora estava depositada em cima da tigela, ela começou a examiná-la ao lado da vela. De repente estremeceu e pôs-se a meditar. Depois, sem nada dizer,
Começou a tirar as coisas da mesa e a guardá-las no armário. Despejou água para fora, através da janela, e saiu juntamente com o Marquês para um outro quarto. Fazendo o visitante sentar-se à sua frente, ela olhou para o rosto desolado dele e, se com zombaria ou compaixão, não se sabia. As coisas vão mal, senhor Marquês. Não sou capaz de ajudá-lo, disse ela. Dê uma olhada, esta é a assinatura do espírito pérfido, que manda naquele que a sua esposa teve a imprudência de ligar ao senhor. Este monstro tem enorme poder. Ela estendeu-lhe o pergaminho e, pasmo, o Marquês viu um desenho estranho de cor vermelho e marrom, que, inexplicavelmente, aparecera na folha de pergaminho, limpa, antes disso. O hieróglifo diabólico representava um cajado episcopal, cruzado por 2 forcados com quadrados nas pontas. Havia também um quadrado preto entre 2 chifres, e uma mão com os 5 dedos abertos. O Marquês estava completamente deprimido com tudo o que vira. A sua desconfiança desapareceu, e ele começou a implorar para que a velha impedisse o crime do ocultismo, que se aproximava com uma consequência inexorável. A velha, durante muito tempo, e tenazmente recusou-se, mas finalmente cedeu. A verdade é que sua esposa está ameaçada de morte, e eu tenho pena dela. Mesmo assim não posso salvá-la, eu própria posso morrer, então não poderei resolver. A única coisa que ainda posso fazer é descobrir como deve proceder, para aniquilar a ligação da Marquesa com o espírito, mas para isso tenho de ver sua esposa. Animado por ter conseguido pelo menos alguma coisa, o Marquês chamou a bruxa para sua casa rapidamente, mas a tia Lebrete lhe disse que precisaria encontrar-se com eles no castelo, e prometeu estar lá dentro de 3 dias, depois de se preparar para a convocação. O Marquês voltou para a granja e contou à sua esposa sobre seu encontro com tia Lebrete. Uma esperança novamente acendeu-se no espírito de Kira. Se conseguisse saber o que o fantasma procurava alcançar, que modo ela poderia livrar-se dele, nem tudo estaria perdido, estava pronta para qualquer sacrifício, qualquer expiação para alcançar aquele objetivo. Na véspera do dia marcado, o casal voltou para o castelo, e esperava impacientemente a bruxa. Por volta do meio-dia Lebrete chegou. Enquanto o Marquês a levava até sua esposa, a bruxa cheirou o ar várias vezes. Está cheirando a cadáver. O fantasma deve estar por aí e, é de se supor, que ele tem um enorme poder, murmurava a velha. Ela mediu Kira com um olhar perspicaz, e pediu que ele as deixasse a sós. Logo que o Marquês saiu do quarto, a velha declarou que queria ouvir em detalhes tudo o que tinha acontecido na casa da bruxa finlandesa. Kira contou tudo, mas não falou nada sobre a sua segunda visita a Malenem. A senhora está pedindo a minha ajuda, mas não me diz toda a verdade, disse severamente a tia Lebrete, reprovando-a. O seu primeiro marido foi vítima de homicídio sobrenatural. A mão que ligou a senhora a ele mandou a seta mortal que a libertou. O encadeamento das fórmulas mágicas criminosas deu tal poder aos espíritos malignos, e ligou-os à senhora, de tal forma que interromper esta ligação é quase impossível. Apavorada, Kira contou tudo, justificando-se pelo fato de estar apaixonada pelo seu marido atual. Eu não procurava e nem queria a morte do meu falecido esposo. Eu somente desejava divorciar-me dele, disse ela abatida. Sim, sim. As paixões não são boas conselheiras, suspirando disse Lebrete. Mas a senhora está sendo castigada com tanta crueldade que é possível que Deus, pela sua misericórdia, a perdoe. A convocação aconteceria à meia-noite, em uma sala separada, de onde antecipadamente haviam tirado todos os móveis, exceto uma poltrona para o Marquês. Kira estava tão apavorada que tia Lebrete abanou a cabeça com ar pensativo, mas compreendendo algo, colocou as mãos sobre a cabeça de Kira, e ela entrou em profundo sono cataléptico. Depois disso,
A velha prendeu saquinhos com incenso nos pés e mãos de Kira, pendurou um crucifixo antigo no seu pescoço, e desenhou um círculo ao seu redor, cochichando fórmulas mágicas. Ela própria se posicionou à frente da poltrona e, também desenhou um círculo em torno de si própria, leu fórmulas mágicas que convocaram o fantasma, junto com o demônio que mandava nele. Numa mão ela segurava sua vara, e na outra, a faca com forma de foice. No começo ressoou uma crepitação, depois um estrondo, e finalmente ouviu-se como se caísse um corpo pesado. Ao lado do círculo que cercava Kira, surgiram dois seres repugnantes. Um deles parecia um cadáver em decomposição, e somente os olhos estavam vivos, e olhavam com ódio profundo. O outro era meio homem, meio animal, nu e peludo, com chifres fosfóricos, e grandes asas dentadas. O seu aspecto era tão horrível, que até tia Lebrete sentiu um calafrio, apesar do seu hábito de lidar com o mundo invisível. Mas ao notar um sorriso de escárnio no rosto do fantasma diabólico, ela voltou a si. O que você quer, espírito do inferno? Com que objetivo você persegue e tortura aquela que pecou somente por ignorância? Eu quero a sua vida. Ela tirou a minha e em troca a levarei a dela. Ela me ligou ao inferno, e eu quero que ela também vá para lá comigo, pronunciou o cadáver meio vivo, com uma voz fantasmagórica. Não estou conversando com você, quero ouvi-lo. Diga-me que redenção você quer, e quem pode eximir os dois da sua vítima. Fale, eu ordeno, gritou, insistindo a bruxa. Somente aquela que os uniu poderá cortar este vínculo. Qualquer outro que se atreva a fazê-lo pagará com a própria vida, respondeu o monstro maliciosamente, e começou a aproximar-se da velha asfixiando-a com seu mau cheiro. Então, a tia Lebrete levantou a faca, fez com ela no ar 2 sinais cabalísticos, e pronunciou uma fórmula mágica. O monstro afastou-se espumando, na sala ouviu-se como um estalo, e as visitas diabólicas que sumiram. Quando os espíritos desapareceram, a velha saiu do círculo, acordou Kira e chamou o Marquês, que estava no quarto vizinho. Kilvadek perdeu a cor e ficou desolado porque também escutara a voz de Bassarguin do outro quarto. Ele tremia quando entrou na sala. A tia Lebrete comunicou que somente a bruxa finlandesa seria capaz de ajudá-los. Mas ela se ocultou em local desconhecido. Minha busca deu em nada, disse Kira, desatando em prantos. Mesmo assim, é o único meio que a senhora pode tentar, observou Lebrete. Ela recusou qualquer recompensa e ao nascer do sol partiu para casa. Depois dessa experiência, Kira perdeu qualquer esperança e caiu em depressão. O Marquês, ao contrário, ardia de desejo de retomar a tentativa de livrar-se do pesadelo. Ele achava que fora dado mais um passo para a frente soberba das intenções daqueles com quem estavam lidando. Restava somente encontrar alguém mais poderoso e sábio que a bruxa do campo. Ele não acreditava nas ameaças dos demônios. O cepticismo do Marquês desaparecera completamente, e ele tornara-se defensor convicto da existência real do mundo do além. Refletindo, resolveu ir para Paris, onde, segundo informações, existia uma escola de magia, onde lecionavam ocultistas muito famosos. Lá, entre aqueles cientistas e seguidores da antiga ciência hermética, ele acharia sem dúvida o mágico forte de que precisava. Chegando a Paris, entrou em contato com diferentes círculos de ocultistas e, relatando toda a história da perseguição do além, cujas vítimas eram ele e sua esposa, pediu que o ajudassem. Os ocultistas interessaram-se pelo caso tão extraordinário, discutiram durante alguns dias, e depois 7 deles se prontificaram a ir até a Bretanha, para tentar conter aqueles monstros infernais, mas exigiram que para isso trouxessem-lhes o retrato de Bassarguin. O Marquês telegrafou a Petersburgo para que lhe enviassem um retrato grande de Alexei Arkadievich, pintado a óleo e, ao recebê-lo, avisou os licenciados.
Alguns dias depois, os ocultistas partiram para o castelo. A convocação estava marcada para a noite seguinte após a chegada deles, mas Kervadek pediu que liberassem a esposa de estar presente ao experimento, vista que qualquer emoção forte prejudicaria sua frágil saúde. Os ocultistas deram o seu consentimento, e ocuparam-se ativamente dos preparativos. No meio da sala vazia fizeram algo semelhante a um trono, onde instalaram o retrato de Basarguin, um castiçal de 7 bocais, e 2 vasos de cobre com aromas mágicos. Ao redor colocaram tripés com carvão, plantas secas, e incenso. Ao cair da noite, os licenciados dirigiram-se à sala indicada, armados de espadas mágicas. Cada um deles colocou-se dentro de um círculo, o líder deles pôs-se na frente do trono com o livro de fórmulas mágicas nas mãos. No quarto ao lado estavam o próprio Marquês, e Pir Rebeck, que era o favorito do Marquês depois de haver queimado o buquê demoníaco. Enquanto o líder dos magos lia as fórmulas, os demais cantavam pacificamente os hinos, o capim estalava e ardia nos tripés, enchendo a sala com um aroma forte. Logo ouviu-se um barulho surdo na sala, o chão começou a tremer, soprou um vento gelado, de todos os cantos escuros começaram a cintilar luzes de várias cores, as quais voavam pela sala, e agrupavam-se em torno dos tripés. Enfim, aquele que lia as fórmulas mágicas 3 vezes, pronunciou o nome de Alexei Basarguin, e então aconteceu algo estranho e terrível. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao descorado rosto expressivo do retrato, sobrepôs-se uma névoa esbranquiçada, e espessas nuvens de vapor negro saíram embaforadas. Depois ouviu-se uma batida brusca, e na frente do trono surgiu a figura alta de um homem vestido de preto, o rosto inchado em decomposição era asqueroso. Atrás dele estava o seu soberano, o mesmo demônio que já antes a tia Lebrete convocara, mas desta vez ele era ainda mais terrível e asqueroso. O seu corpo negro e nu estava iluminado com fogo, entre os chifres, chiando, ardia um fogo esverdeado, as asas enormes e denteadas, parecidas com as do morcego, delinearam-se nitidamente sobre o fundo da nuvem que o rodeava, de uma auréola vermelha cor de sangue. Ressoou uma gargalhada brusca e maliciosa. Ha ha ha! O que vocês estão pensando, miseráveis pigmeus? Decidiram lutar com titãs? Ha ha ha! Vocês mal conhecem o ABC da magia, e apenas o nosso aparecimento já extenua vocês. É assim que vocês contam nos derrotar, tremendo de medo, e banhando-se de suor frio? Fora com as armas ou será sua última hora? O mais corajoso dos ocultistas, que não se assustara, pronunciando uma fórmula, pretendia afincar o peito do monstro, que estava a 2 passos, com a ponta da espada, mas então aconteceu algo sem precedentes. As centelhas de várias cores que rodeavam os tripés, de repente transformaram-se em meio homens, e meio animais, e toda essa massa detestável lançou-se sobre os licenciados. Todos os fogos apagaram-se e começou na sala um barulho inimaginável, misturando-se com os gritos e brados. O assustado Marquês não demorou em lançar-se em soco com acento grave e abriu decididamente a porta e ligou a luz elétrica. Os fluxos da luz clara inundaram a massa de bestas repugnantes que se moviam, mas em seguida desapareceram. Pir, armado de um crucifixo, entrou voando seguindo seu patrão, e os dois, perplexos, olharam sem dizer nada para o campo de batalha que representava a sala. O trono e os tripés haviam sido derrubados e quebrados, o retrato de Basarguin sumira, e somente alguns pedaços carbonizados pendiam da moldura. Os ocultistas jaziam no chão deles, meio sufocado, tinha sinais escuros de garras no pescoço, outro fora ferido com a própria espada, e os demais sofreram ferimentos mais ou menos graves. Enquanto o Marquês e Pierre examinavam a destruição, lançada não se sabia de onde, uma pedra acertou o braço do jardineiro,
e por pouco não fez cair das suas mãos o crucifixo, mas esse novo atentado fez com que eles voltassem à realidade. Foram chamados Cláudio e Jacqueline. Com a sua ajuda, os feridos foram socorridos, os curativos foram efetuados, os feridos colocados nas camas, e um mensageiro foi enviado para chamar um médico. Agora o Marquês compreendia que a luta contra um mundo invisível, contra suas forças e criaturas desconhecidas, que rodeavam a humanidade, era difícil e perigosa, que Vardek suspeitava que, se ele não tivesse iluminado a sala na hora certa, os pobres ocultistas teriam perecido. Quando depois de uma semana, o último dos hóspedes deixou o castelo e partiu para Paris, o Marquês declarou à sua esposa: "Nós voltaremos para São Petersburgo e procuraremos Marlene até encontrá-la." Deprimida com os acontecimentos, desolada e desanimada, Kira abaixou a cabeça sem nada dizer. Ela perdera toda a esperança. Capítulo 9. Depois de chegar a São Petersburgo, o próprio Kevadek começou a busca e até prometeu uma boa recompensa a quem achasse a mulher Tikhonets, povo de uma região da Finlândia, mas todos os esforços para encontrar a bruxa não deram resultado algum. Kira e sua mãe, a quem ela contou toda a verdade, estavam desesperadas, mas o Marquês continuava persistente. "Mesmo que me veja obrigado a procurar por toda a Finlândia, aldeia por aldeia, encontrarei essa canalha, e a forçarei a mandar o seu diabo para o lugar de onde ela o tirou. Eu não condeno uma jovem e crédula moça que aspira a casar-se, por fazer essa travessura, mas essa bruxa Tikhonets, que abusou da inexperiência dela, envolvendo-a em tal desgraça, merece a fogueira", murmurava raivosamente Kevadek. Passou mais de um mês na busca infrutífera. De repente, Kira lembrou-se de Nastya, e perguntou à sua mãe se ela tinha alguma notícia da moça. "Ela está num dos mosteiros de Novgorod. Há 2 ou 3 meses que mandei-lhe, conforme a sua vontade, 25 rublos, chá, açúcar, café etc." Respondeu a viúva do general. A sua antiga babá Matriona foi lá à peregrinação e levou-lhe a encomenda. Na volta do mosteiro, a Matriona disse que Nastya é uma sombra do que foi, e provavelmente está com os dias contados. Kira estremeceu, passou a mão no rosto e abaixou a cabeça. "Irei visitá-la, mamãe", disse ela depois de pensar um minuto. "É evidente que ela também está pagando caro pela sua loucura. Além disso, é possível que ela me dê algumas indicações de onde possa procurar Marlene. Se a bruxa me ajudar, exigirei que ela também o faça com Nastya." "Tudo bem, querida, vá, mas leve consigo Matriona, ela ficará feliz em acompanhar você." A viúva limpou uma lágrima que viera aos olhos. O Marquês aprovou a viagem, mas também exigiu que levasse consigo a babá. O abatimento e o evidente definhamento da esposa a deixavam-no desesperado. No mosteiro, Kira soube que Nastya tornara-se a freira Ana, mas quando ela viu a jovem freira, o seu coração começou a doer de compaixão. Nastya, antigamente simpática, de face escorada e atarracada, transformara-se numa velhinha magra e com as costas curvadas, com as faces cavadas, a cor amarelada e doentia da pele, e seus olhos brilhavam febrilmente. "Coitada da Nastya. O que aconteceu com você?" "Ah, minha querida senhora. Percebo que da senhora também só sobrou a sombra. Talvez a senhora esteja pagando caro pelo pecado que cometemos, aliás, por inexperiência." Beijando a mão de Kira, acrescentou: "Deus livre qualquer alma cristã de tal sacrifício." "Ah, Nastya, querida. O meu pecado foi ainda mais grave que o seu. Fora isso, eu levo uma vida mundana e me casei pela 2ª vez. Entendo que Deus esteja me castigando, mas você está redimida da sua culpa. Você se afastou do mundo, levou uma vida de eremita, observando o jejum e orando. Você deveria ser perdoada", dizia Kira, ficando emocionada e tremula.
Deve ser que a minha prece é fraca para me salvar. Malenem vendeu a sua alma ao diabo e o inferno ajuda. Parece que essa bruxaria maldita ficará sobre nós para todo sempre. Só para a senhora eu quero confessar tudo, e contarei o que não contaria jamais a ninguém. Faça-me o favor de entrar na minha cela. O mosteiro estava situado nas proximidades da cidade e era cercado de mata. A pequena cela de madeira do mosteiro, modesta e de um cômodo só, ficava num canto afastado do muro do mosteiro, que continha também parte da floresta. Quando as duas sentaram-se num banco de madeira, Nastya, ou irmã Ana, começou a contar a meia voz. Quando me mudei para o convento, senti-me muito feliz. Achava que o nosso refúgio sagrado me defenderia de qualquer perseguição diabólica. A nossa abadesa é muito bondosa, e me abençoou para que fizesse esta casinha. Em breve me permitiram uma tonsura menor e nós nos alojamos aqui, eu e a irmã Agáfia com quem fiz amizade. Bem, vivíamos tranquilas e rezando. De repente, certa vez, acordei à noite e ouvi que Agáfia gemia. Na manhã seguinte, eu indaguei e ela me respondeu que sonhara com um gato enorme sentado no seu peito, que tentava sufocá-la. Por 2 noites seguidas ela teve o mesmo sonho. Quando a ouvia gemer, logo acordava. No 4º dia, à noite, tudo estava em silêncio. Devo ter adormecido profundamente e não a ouvi. Só que de manhã muito cedo, levantei-me para ir à igreja e vi que Agáfia ainda dormia, e ela costumava levantar-se antes de mim. Imagine só, senhora, que horror! Eu olhei para ela, mas ela estava como morta e até enegreceu toda. Fui correndo ao hospital para pedir ajuda. O médico chegou e disse que ela havia morrido fazia tempo, estava até gelada. Quando contei sobre o sonho no convento, as irmãs me disseram que ela teria visto a morte e que viria buscá-la. No dia do enterro, eu me sentia angustiado e orava muito pela alma de Agáfia. Finalmente, fui dormir, mas não conseguia conciliar o sono. A angústia e o medo atormentavam-me, e deixei a lâmpada de querosene acesa, aquela que a senhora me deu. Bateu a meia-noite no relógio do mosteiro e, de repente, pareceu-me que a porta da entrada tivesse batido. Depois senti como se alguém passasse pelo saguão. Comecei a tremer como uma vara verde e me sentei na cama. Continuava Nastya. Será que me esqueci de fechar a porta e algum vagabundo entrou em minha casa? Fiquei aturdida, mas não sabia o que fazer. De repente, vejo a porta se abrir e um homem entra, pálido, magro, com roupa de presidiário, em cujos pés grilhões tilintavam. Ele se aproximou da minha cama, olhou para mim com tal olhar, que fiquei gelada, e me disse com um sorriso, sabe, malicioso. Não tenha medo, Nastyenka, é o apelido carinhoso do nome russo Nastya, sou eu, seu marido. Creio eu que você nem pensa mais em mim, mas eu não me esqueci de que o padre nos casou e que, por causa da sua traição, fui parar nos trabalhos forçados. Ha ha ha. Olhe, estou acorrentado, mas esta corrente não é mais forte do que aquela com Malenem nos ligou. Agora volto para cumprir a minha promessa e exigir os meus direitos. Eu esperei por você por muito tempo, eu a qualquer que fosse o preço, mas finalmente fugi. Hoje vamos ter que comemorar o nosso casamento. Eu perdi a cabeça de pavor porque o reconheci. Vicente, disse eu, você está louco. Não está vendo que sou uma freira, fiz votos. Posso ajudar você a se esconder, com muito prazer, e também posso lhe dar dinheiro. Estava tiritando de medo, senti um frio que partia de Vicente, como se fosse de uma adega. Ele caiu numa gargalhada tão estridente e selvagem como nunca tinha ouvido antes. E aí as minhas últimas forças sumiram. Você é uma freira? Disse. Ha ha ha. Mas antes de ser uma freira você se casou comigo. Malenem nos casou, lembre-se disso.
Você é toda minha, todinha, e nada tirará você de mim, e se você resistir e me repelir, eu a matarei. Ele me pegou com suas grandes mãos geladas, uma fetidez tão forte partia dele, que eu nem conseguia respirar. Parecia-me que uma massa se me enterrava e então eu desmaiei. Voltei a mim com o nascer do sol. Olhei em volta, não havia ninguém. Desde então, ele frequentemente me visitava e dormia comigo como um marido. Eu tinha esperanças de que um dia ele fosse apanhado, mas não entendia onde ele se escondia, não tinha a coragem de denunciá-lo e tinha vergonha de contar a alguém os acontecimentos, mas o mais terrível estava para vir. Cerca de 3 meses atrás, Matriona veio e trouxe-me os presentes da senhora. Eu travei conversa, claro, com ela e, de repente, ela me disse: não faria mal se você, irmã, celebrasse uma missa de alma para Vicente. O seu antigo patrão recebeu a notícia de que ele não suportou as galés e se enforcou. É seu dever rezar pela sua alma pecadora, pois ele se tornou prisioneiro por você ter faltado à sua palavra. Fiquei petrificada. Vicente morrera. E como era que ele cada noite ficava comigo? Achei que a minha cabeça fosse rebentar. Os meus pensamentos começaram a se misturar e eu perdi os sentidos. Fiquei doente por cerca de 6 semanas e no hospital, mas, finalmente, me recuperei. E logo que voltei para cá, Vicente novamente começou a me visitar. Sofro, mas guardo silêncio. Quem pode me ajudar? Ninguém. Estou amaldiçoada e tenho de suportar o meu suplício até o último dia da minha vida. Nastya silenciou enxugando as lágrimas que corriam pelo seu pálido rosto emagrecido. Kira ficou horrorizada escutando a história medonha de Nastya. Só em pensar que Basargin também pudesse exigir seus direitos, ela se cobria de suor frio. Tinha muitas provas, evidentes demais, de que o fantasma não queria ceder seus direitos a ninguém. Passou pela cabeça dela a lembrança do aparecimento de Basargin em Veneza, e a repugnância que sentiu ao tocar o cadáver em decomposição. Eram horríveis as leis que davam vida, mesmo que temporariamente, aos moradores do mundo do além. Agora ela estava pagando pela sua indiferença às leis do mundo desconhecido, pela sua desconfiança escarnecida por tudo que não pudesse apalpar com a mão, ou examinar com bisturi. Nesses tempos esclarecidos estava na moda ridicularizar os fantasmas, o sonambulismo, a bruxaria, numa pala que os intelectuais não entendiam, da mesma forma como negavam a existência de Deus, ou escarneciam das crenças religiosas. Kira também fora criada na concepção de que uma moça desenvolvida e culta, alguém de bom nível social, não podia, sem ficar envergonhada, acreditar em tais disparates. Custou-lhe caro a convicção de que não existia o mundo do além. Apertou a cabeça com as mãos, procurando se conter. Em seguida, por sua vez, ela contou a Nastya tudo o que vinha acontecendo com ela, desde que elas não se viram mais. Sobrava apenas uma esperança em encontrar Marlene, terminou ela o seu relato. Vim especialmente para perguntar-lhe se você sabe onde ela está. Se ela conseguir me libertar, juro que pagarei para que ela liberte você de Vicente. Infelizmente, não encontro em lugar algum essa maldita mulher. Nastya ficou pensativa. Eu particularmente não sei onde ela está, mas pode ser que a esposa do policial Efimov, que tinha me levado para vê-la, saiba onde mora a bruxa atualmente. Lembro-me de que elas foram amigas, e até eram parentes. A mãe da esposa de Efimov, parece, tem origem em Tchukonetes. Depois de anotar corretamente o nome do policial e da sua esposa, Kira partiu no dia seguinte. Voltando a São Petersburgo, a busca de Marlene começou novamente, e dessa vez foi coroada de êxito. O guarda tinha sido transferido para outro bairro da capital, onde o encontraram, sua esposa, graças a uma boa gorjeta,
Imediatamente passou o endereço desejado. Verificou-se que Malenen tinha deixado definitivamente a capital, e passara a residir na sua aldeia natal perto de Abo. Depois de conseguir uma indicação tão valiosa, foi decidido por unanimidade que Kira e sua mãe iriam visitar a mulher Choconetes. O marquês, por sua vez, convenceu sua esposa a não poupar dinheiro com as despesas. O relato dos sofrimentos sem precedentes de Nastia horrorizou-o. Ele estava disposto a pagar qualquer preço que a bruxa fixasse, contanto que ela destruísse o feitiço infernal criado por ela, e libertasse as duas infelizes. Mãe e a filha chegaram bem a Abo. Quando entraram no grande povoado habitado por muitos moradores, o coração de Kira sentiu um aperto no coração de medo e angústia e, quando a sua carruagem parou na frente da casa indicada, Kira sentiu calafrios. Malenen morava na saída do povoado, numa grande casa de tijolos de aparência pouco amável, cercada por um pomar e muro. Ao lado de uma cancela, no muro, estava a campainha. Uma mulher Choconetes, de 30 e poucos anos, com o rosto achatado e estúpido, abriu-lhes a porta e, ao ver as duas senhoras, fez reverência. Após saber que as visitas desejavam ver Cristina Malenen, respondeu servilmente que sua mãe estava em casa, e pediu que entrassem, e chamou seu marido para tirar da carruagem e levar para casa uma cesta e um saco de pano. Eram os presentes que Kira trouxera: um corte de tecido de lã azul escuro, um lenço branco de seda, tecido para fazer aventais e blusas, e comestíveis chá, café, açúcar, conhaque, etc. Depois de passar ao pátio, grande e bem cuidado, cercado de estrebarias, de estábulos, e de telheiros, a viúva e Kira entraram numa espaçosa cozinha. Na frente da casa, haviam sido pendurados em varas, peixes defumados e fileiras inteiras de pães secos e redondos, planos com um buraco no meio, daquele tipo de que tanto gosta o povo finlandês. Uma chama forte ardia no fogão, e no caldeirão cozinhava-se repolho e carne, exalando um cheiro apetitoso. A mesa estava servida para 3 pessoas, e nela foram colocados pão, manteiga, e bilha de leite azedo. Tudo na casa indicava abundância. Pelo visto, as ocupações ocultas da bruxa davam bons frutos. A viúva expressou vontade de ficar na cozinha enquanto a filha falava com Malenen. Então Kira sozinha passou para o quarto vizinho, bem iluminado, grande e mobiliado de modo não camponês. Ao lado da janela, decorada com cortinas brancas de crochê, e cheia de vasos de plantas no peitoril, estava assentada a bruxa, que fazia tricô. Ao ver os visitantes entrando, uma expressão, ou de descontentamento, ou de surpresa, passou pelo rosto da velha. Ah, é a senhora. Que mau aspecto tem a senhora, disse Malenen, levantando-se e fazendo uma reverência. Sim, eu sei que minha aparência está horrível. Eu vim exatamente para discutir um assunto muito importante com a senhora. Neste caso, faça o favor de passar para o meu quarto, respondeu a velha, carregando o senho. Ela acompanhou Kira para um quarto pequeno, o seu dormitório, onde havia uma cama grande com as cortinas e o cobertor de chita estampada. Havia também lá 2 velhas poltronas diferentes. Emocionada, Kira sentou-se e começou a relatar tudo o que acontecera com ela. Ela descreveu em que tortura transformara-se a sua vida e a de Nastia e, ao finalizar, mencionou as palavras de Tia Librete, de que somente Malenen poderia salvá-las e libertá-las. Enquanto ela falava, o rosto da mulher Choconetes empalidecia mais e mais. Não é de admirar. Eu penso que ninguém além de mim possa fazer isto, resmungou a bruxa, rindo brusca e maldosamente. Só que este negócio é perigoso e não me convém. Pelo amor de Deus. Imploro, salve-nos, liberte-nos. Eu darei à senhora 5 mil, farei tudo o que a senhora quiser, só nos salve desses monstros, implorava Kira, apertando as mãos e desatando em pranto.
A mulher de conetes olhou-as sombriamente. Não, não posso. O que a senhora está exigindo é muitíssimo perigoso. Eu arrisco a minha própria cabeça. E para que preciso do ouro da senhora? Eu quero viver e não vou me arriscar por causa de vocês. E, afinal de contas, o que a senhora pode ter contra mim? A senhora desejava casar-se e se casou, depois desejava ficar livre para casar com outro, e ficou viúva, e depois casou-se novamente. Eu fiz tudo o que a senhora queria. Então, o que a senhora quer mais de mim? A senhora quer que, por sua causa, eu combata os demônios. Ora, muito obrigada. Eu dou valor à minha vida e não farei nada para vocês, nada. É a minha última palavra. Kira, sufocando de lágrimas, levantou-se de um salto só e, como louca, lançou-se correndo para fora do quarto, mas confundiu as portas e saiu para um corredor escuro que levava ao pátio. Na saída ela se chocou com duas pessoas, escutando-as ocultas, atrás da porta. Eram a filha de Marlene e o marido. Sem dizer nenhuma palavra, eles a conduziram ao terraço de entrada. Não chore, pobre senhora, começou a consolar o finlandês, com compaixão. A velha não quer ajudá-la, pois nós, a filha dela e o genro, temos outra opinião. Seria ridículo e uma tolice recusar um bom ganho, e além do mais deixar que pereça uma senhora tão bonita e generosa. Uma esperança brilhou no espírito de Kira. Ela tirou algumas moedas de ouro e as deu a: se vocês conseguirem arranjar isso e convencer Marlene a me ajudar, dá-lhes 1000 rublos a mais do que prometi a Marlene. O tio Conetes estalou a língua de contentamento e animou-se mais ainda. Fechado. Conte conosco, senhora, a velha também a ajudará, isto é tão certo quanto me chamam Minitengren. Ela é a bruxa mais poderosa em toda a Finlândia, e o próprio diabo o teme. O digno casal despediu-se das visitas com reverências e promessas, anotando o endereço deles de São Petersburgo. Passaram 10 dias de espera febril e aflitiva. Kira estava mortificada, o marquês andava nervoso e irritado, e a viúva chorava sem parar. Ela não duvidava que, se esse último meio falhasse, a sua filha estaria perdida. Finalmente, no 11º dia, na hora do café da manhã, o lacaio anunciou 2 mulheres e um tio Conetes da aldeia Diabo, que queriam ver os senhores para tratar um assunto importante. Primeiramente regale-os bem, e depois conduza-os para meu gabinete, ordenou Kervadek. Depois de 1 hora os recém-chegados entraram no escritório. Marlene estava pálida, mas em compensação, a filha e o genro estavam muito animados e contentes. Cedendo a nossos pedidos, mamãe concordou em destruir o que fez, declarou Tengren com um ar satisfeito. Ótimo, disse o marquês, abrindo a escrivaninha. Aí está o dinheiro que a minha esposa prometeu para o casal, por terem convencido a sua mãe a nos ajudar. Quanto a Marlene, a senhora receberá 2000 rublos adiantados, como prova de completa confiança. Eu não duvido de que uma feiticeira como a senhora seja capaz de desarranjar aquilo que fez. Apesar do elogio, a velha permanecia sombria e preocupada. Eu já falei para sua esposa que este negócio é perigoso, difícil, e eu não posso garantir o seu êxito. Cedendo aos pedidos dos meus filhos, vou tentar aniquilar a bruxaria, mas para isso, preciso da minha antiga casa, eu deixei lá as minhas garrafas. Teremos o apartamento, entrou na conversa o genro. Eu já falei com o guarda, ele está prestes a alugá-lo por 1 semana, só que pediu 50 rublos. Eu pagarei, disse Kira. Então vá rápido conversar com o guarda, Omni, e diga-lhe que nós o alugamos por 1 semana e ocuparemos já hoje à noite. Eu avisarei a senhora, quando começar, mas isto acontecerá não antes de 3 dias, porque preciso preparar-me, e esta época é difícil. Mesmo assim,
Repito, não há garantia alguma. Se ficar viva, vocês ficarão livres, mas se eu morrer, seu dinheiro estará perdido, porque significará que eles terão vencido, terminou Malenem com a voz surda e desanimada. A conversa prosseguia, porém a avidez venceu as últimas dúvidas da velha, e todos os três foram embora bem mais tranquilos e seguros do que quando chegaram, levando consigo uma grande cesta de víveres. No mesmo dia, Kira sentiu um estranho mal-estar, os seus pés e mãos estavam pesados como chumbo, doía-lhe a cabeça, e um cheiro horrível de cadáver a sufocava. Ela passou a noite sem pregar os olhos e seus cabelos piavam. Batidas secas e estalos ouviam-se dentro das paredes. Além disso, ela sentia alguém ao lado da sua cama, espalhando um ar gelado. A noite seguinte causou agitação no meio da criadagem. O porteiro viu subir a escada um bando de gatos pretos de olhos fosfóricos brilhantes. No entanto, apesar de todos os esforços dispensados, não encontraram nenhum gato, e por isso na sala dos criados concluiu-se que era simplesmente um impuro. Kira e seu marido moravam na mesma casa que tinha sido herdada de Basarguin. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na mesma noite, um lacaio afirmava que ouvira alguém uivar como lobo no antigo gabinete de Alexei Arkadievich. Abrindo a porta, ele viu sombras negras se movendo pelo escritório, depois ele fugiu gritando o que, evidentemente, deixou perturbada toda a criadagem. E só a ordem severa do Marquês de que guardassem silêncio sobre esses acontecimentos não deixou que tais boatos chegassem à sua esposa. De manhã, no terceiro dia, apareceu um menino Tengram com a notícia que, à noite, Malenem daria início às fórmulas mágicas decisivas, e mandou que as senhoras não dormissem. Todo dia Kira passou como se tivesse febre, sentindo palpitações e tonturas. A sua mãe e o seu marido tentavam convencê-la que dormisse um pouco de dia, para que a noite estivesse com as forças renovadas, mas ela não tinha sossego em lugar algum e vagava como uma sombra, e dizia que alguém a estava seguindo, e ouvia-o fungando e respirando com dificuldade. A viúva do general ficou emocionada a tal ponto que se debilitou totalmente e o médico teve de lhe dar, sem o conhecimento dela, gotas soníferas, depois do que ela adormeceu. Kira recusou-se a ir para a cama e, colocando o roupão, ajeitou-se no canapé, rodeando-se de almofadas. Ela ficara de faces cavadas e tinha uma aparência tão má, que seu marido receava que ela não suportasse esses maus momentos, independentemente do resultado da última noite. Para acalmar a sua mulher, ele disse que iria passar a noite ao lado dela, junto com Matriona, que morava na casa deles, desde a sua viagem para o mosteiro. Matriona cobriu de incenso o canapé e colocou-o também no bolso do roupão de Kira, pendurou o crucifixo na parede, e à frente das imagens acendeu lamparinas com óleo trazido de Jerusalém. O marquês, que se tornara religioso quando antes não acreditava em nada, pendurou no pescoço da esposa o antigo medalhão dourado com relíquias, que haviam sido trazidas por um dos seus antepassados das cruzadas. O tempo arrastava-se lenta e penosamente. Os três, nervosamente agitados, procuravam se animar, mas mesmo assim não percebiam como aos poucos um peso de chumbo os dominava, e o sono pesado cerrava-lhes os olhos. De repente, um grito selvagem e estridente encheu o quarto. Acordados, Kervadek e a antiga babá levantaram-se de um pulo só e, com a luz da lamparina acesa para as imagens, viram claramente a sombra alta de um homem, que jogava Kira do sofá e parecia lutar com ela. Depois, pronunciando uma maldição, atirou a sua vítima alguns passos e desapareceu, deixando no quarto o odor sufocante de cadáver. A força do bem está conosco. Pôs-se a berrar Matriona e lançou-se fora do quarto. Benzendo-se, o marquês lançou-se a socorrer sua esposa. Viu que ela estava coberta de fragmentos de ossos misturados com flores meio decompostas, que haviam sido antigamente lírios e camélias.
a empregada e a viúva do general, que também haviam acordado, vieram correndo, ao escutar o toque da campainha do marquês, e ajudaram-no a socorrer Kira, que jazia sem sentidos. Nesse momento, a conversa vaga e a agitação da criadagem atraíram a atenção do marquês. Evidentemente, algo acontecera em sua casa. Ao sair do quarto para informar-se do que se tratava, ele viu que as portas e janelas que davam para a entrada e a escada estavam abertas, e ao lado do espelho enorme da antessala, a criadagem, meio vestida e acordada, juntava-se em volta do porteiro. O velho porteiro, simpático e zeloso, que morava na casa havia mais de 30 anos, estava meio deitado na cadeira, e a sua esposa e a governanta molhavam sua cabeça com água. "Que há com ele?" perguntou o marquês. "Ah, senhor", gritou o porteiro, recobrando os sentidos e levantando-se. "Acontece que eu vi com meus próprios olhos, Alexei Arkadievich. Acabava de fechar a porta da entrada e já pretendia apagar a luz quando, não sei de onde, surgiu ele ao meu lado. Seus olhos grandes eram como carvão aceso. Ele olhou para mim e disse: "Olá, velho." Reconheceu-me. Estava vestido exatamente do jeito como foi colocado no caixão. Nas mãos havia um buquê de flores, escuras como que queimadas, e o rosto dele estava muitíssimo descorado, como o de um verdadeiro morto. Fiquei como que fulminado. E aí, vi como ele subia as escadas como que deslizando pelos degraus, sem levantar os pés. E me veio à cabeça: será que ele é um impuro? Pode fazer mal à nossa jovem senhora. Então corri atrás dele escada acima e comecei a repetir o que Deus ressuscita, mas me faltaram as forças e eu caí. Naquele momento ouvi que na cozinha gritavam e também gritavam em mais algum lugar. Depois as pessoas começaram a correr para lá e para cá e eu chamei. "Mas por que gritavam os outros?" perguntou o marquês. Antípene e Niquifor colocavam a louça no guarda-louça e também viram o nosso patrão falecido, informou a governanta. Eu, o Sr. Claude, e a empregada de quarto conversávamos, quando de repente ele, o impuro, passou sem parar como furacão diante de nós, parecendo sair do quarto da senhora. O seu rosto era tão sombrio e perverso como o do diabo. Não foi fácil para o marquês acalmar os criados, que aparentemente estavam prestes a demitir-se. Ele prometeu levantar uma imagem da Nossa Senhora de Kazan, celebrar uma missa com a bênção de água, e encomendar a missa de 40 dias da morte de Bassarguin. A tradição ortodoxa comemora 9 e 40 dias, após a morte de uma pessoa. Acalmadas com suas promessas, as pessoas se foram, e ele voltou para o quarto da esposa, que conseguiram fazer voltar a si somente depois de longos esforços. No pescoço de Kira apareceram marcas de equimoses de dedos, mas ela própria nada a vira. Ela foi acordada com as mãos geladas de alguém que a arrastava do sofá. Logo em seguida, ela desmaiou. Kira ficou muito esgotada e, depois de tomar o calmante em gotas, dormiu um sono profundo e pesado. Capítulo 10. Depois da conversa na casa do marquês, Marlene, sua filha, e o genro dirigiram-se diretamente à casinha no cemitério Volkovo, onde antigamente moravam. As conversações como guarda não foram longas. Eles alugaram a casa, e a velha ficou lá, enquanto as silmandos seus foram buscar objetos. Sentada à janela, ela pôs-se a meditar sombriamente. Quando voltou para casa com as trouxas, o casal encontrou na mesma posição. Ao anoitecer, Marlene mandou que sua filha e seu genro acendessem o zimbro na lareira, e lessem as fórmulas mágicas indicadas, e também ordenou que cuidassem para que o fogo não se apagasse, até que ela pudesse voltar. Era por volta da meia-noite quando ela saiu em direção ao cemitério. Era uma noite fria. O vento forte e arrebatado conduzia no céu nuvens cinzentas que escondiam a lua. Às vezes, a meia luz opaca iluminava o campo de tranquilidade pacífica,
e naquele momento destacavam-se no escuro cruzes tumulares, e monumentos fúnebres. Após dar uma boa volta, Malenen voltou para aquela parte do cemitério que ficava junto à sua casinha. Esse lugar, por ser o mais antigo, estava mais descuidado. Os túmulos abandonados, as cruzes, ou haviam caído, ou ficaram cambaias, e tudo em torno cobrira-se densamente de mato e de moitas. Lá havia um velho monumento em forma de capela. A grade de ferro fundido estava quebrada, os degraus de pedra desfizeram-se e a porta musgosa, mesmo fechada, mal se segurava nas dobradiças enferrujadas. Malenen tirou de dentro da roupa a lanterna acesa e, tomando a chave do bolso, abriu a porta. Dentro tudo estava vazio. Em outra época lá havia uma imagem e uma lamparina, mas o ícone sumira e os pedaços de vidro, jogados no chão, indicavam que antigamente ali estivera a lamparina. Quando Malenen entrou, ouviu-se um chiado surdo, e um enorme gato preto pulou do canto escuro. Ao erguer o rabo como um tubo e curvar as costas, o gato olhava para a bruxa com olhos que luziam como o carvão. A velha levantou imperiosamente a mão, murmurou algumas palavras, e a gata sumiu, não se sabe onde. Então Malenen foi para o canto, espalhou um monte de lixo que escondia o anel da porta de elevação, abriu-a e desceu para a sepultura pela escada abrupta. A sepultura era de tamanho médio, e lá havia 2 caixões, forrados antigamente de veludo com galão, mas tudo isso já se tornara vetusto e apodrecera, e as tábuas velhas quase se desfaziam. Havia uma mesa construída de tijolos na cabeceira de um dos caixões, sobre a qual estava um castiçal de 7 bocais com velas de cera preta. A velha acendeu as velas e tirou do casaco um vidro e uma varinha. Borrifou de líquido toda a sepultura, e um odor inebriante de enxofre apareceu no ar. Depois, postando-se entre os caixões e, levantando a mão com a varinha, ela começou a cantar ritmicamente em uma língua desconhecida. Pouco tempo depois, ouviram-se batidas secas e um estalido. Uma névoa preta cobriu tudo por dentro, e começou a concentrar-se numa nuvem pequena, da qual, repentinamente, surgiu um pequeno monstro corcunda. Todo o seu corpo era coberto de pelo, as plantas dos pés, chatas e largas, pareciam cascos e os pequenos chifres brilhavam em sua cabeça. Esse monstro asqueroso saltou sobre um dos caixões dispostos ali e sentou-se escarranchado. Como vai, comadre? O que você quer de mim? Perguntou ele com selvagem voz desagradável, olhando maliciosa e maldosamente para sua assim chamada comadre. Ah, sei. É tudo para a esposa daquele a quem nós torcemos o pescoço. O que mais quer essa tratante? Casou-se com seu prometido e não pode exigir mais nada. Malenen relatou brevemente o seu trato com Kira, relativo a libertá-la da perseguição de Bassarguin. O pequeno monstro escutou-a com atenção. Ah, ora. Fez mal em entrar nessa história tola. Você sabe que o patrão não gosta de tais intervenções. Ele jamais dará aquilo que considera seu. Ajude-me, a Noel. Dou-lhe como recompensa uma caneca de sangue de porco. Eu gostaria de ajudá-la, mas o negócio não é muito seguro. Mas, quem sabe? Se você quiser realmente, poderemos tentar. Só que vamos precisar de ajuda. Escolha quem for necessário entre aqueles que estão no porão. Então, amanhã na meia-noite, prepare algo para servir, e realizaremos o primeiro experimento. Enquanto isso, eu tentarei conseguir arrancar do patrão o que precisamos e já amanhã espero dar-lhe a resposta.